Sejam todos bem-vindos ao webinar de conceitos básicos do Pipefy. Meu nome é Isabelle e eu sou responsável pela produção de conteúdo de produto aqui na Pipefy. No webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução aos conceitos básicos na estrutura do Pipefy, além de falar um pouco sobre gestão de processos e como você pode mapear e gerenciar os seus processos. Esse webinar não é uma demonstração de produto, então eu não vou fazer uma demo explicando tudo como funciona as nossas funcionalidades. O meu foco hoje é te ensinar mais sobre a plataforma, como ela funciona e como ela ajuda a melhorar a gestão dos processos da sua empresa. Muita gente tem uma dificuldade grande com o conceito de que é um processo. A maioria das pessoas tende a pensar que processos são só aquelas atividades complexas, detalhadamente documentadas, quando, na verdade, qualquer atividade recorrente pode ser um processo. Por exemplo, você sempre segue os mesmos passos de manhã para fazer o seu café na sua cafeteira. Isso é um processo. Os procedimentos complexos para pilotar um avião ou montar um carro são processos da mesma forma. Então, tudo que é recorrente e padronizado é considerado processo. O dicionário Oxford define processos como uma série de ações tomadas com a finalidade de atingir um objetivo específico. Em outras palavras, um processo é uma atividade que é composta de uma série de partes menores, que é executada por uma pessoa ou por várias pessoas, um time, para chegar a um fim definido. Dentro do Pipefy, os seus processos são chamados de pipes. Outro conceito que assusta um pouco as pessoas é pensar, não, a minha empresa não tem processos, a minha empresa é muito pequena ainda. Então, mesmo que você esteja pensando que a sua empresa ou até mesmo o seu departamento não tenha o nível de sofisticação necessário, complexidade necessário para ter processos, essa é uma afirmação incorreta, porque todas as empresas têm processos, independente do tamanho, complexidade ou qualquer outro fator. Desde startups pequenininhas até corporações com milhares de funcionários, os processos estão literalmente em todos os lugares, mesmo que você ainda não tenha identificado que eles são um processo ou que tem que gerenciar eles de fato como um processo. Alguns exemplos de processos que a gente encontra comumente em grande parte das empresas é contas a pagar, contas a receber, gestão de tarefas, reembolso, solicitação de férias, pipeline de vendas e por aí vai. É uma quantidade enorme de processos que todos eles você consegue gerenciar dentro do Pipefy. Processos e projetos não são a mesma coisa e, consequentemente, eles não devem ser gerenciados usando as mesmas metodologias ou mesmo as mesmas ferramentas. Então, é muito importante que a gente defina as principais diferenças para começar a entender o motivo pelo qual existe uma forma de gerenciar cada um. Então, um erro muito comum é usar ferramentas de gestão de projetos para tentar gerenciar processos. Isso acaba gerando bastante ineficiência, bastante erro, porque essas ferramentas não permitem criar o nível de detalhamento necessário. Então, começando com a definição do que são projetos. Os projetos são finitos, então eles têm um início, meio e fim claramente estabelecido. Eles podem ser definidos por um objetivo, como diz ali, construir uma casa, ou por um período de tempo. Então, o projeto vai durar um mês. Os projetos são únicos e devem eventualmente ser finalizados uma vez que o limite é atingido. Então, quando a gente chega no limite que a gente estabeleceu para o nosso projeto, seja ele o limite de tempo ou o objetivo mesmo, o projeto acaba e ele acabou por aí, ele é único, então ele não vai ser repetido. Se a gente for repetir, ele vai ser um novo projeto. Já os processos, eles são contínuos, então são ciclos que acontecem repetidamente. Quanto mais você executa um processo ou qualquer outra atividade, mais você aprende e pode melhorar. Devido ao fato dos processos serem contínuos, então eles acontecem de forma cíclica, eles normalmente têm regras ou padrões de execução definidos, sejam eles formais ou não. Então, independente de você já ter identificado quais são os padrões, quais são as regras, a maioria dos processos tem esses procedimentos a serem seguidos. As ferramentas para gestão de tarefas e projetos que eu mencionei, elas geralmente não oferecem a possibilidade de criar esses padrões, como você pode fazer dentro do Pipefy. Por isso é bem importante que você use a ferramenta correta para gerenciar os seus processos. E como eu já mencionei também, se você gerenciar os seus processos como se forem projetos e vice-versa, então também gerenciar projetos de forma incorreta pode causar erros, ineficiências e que no longo prazo podem custar caro para a sua empresa. Então, como a gente não quer gerar custos adicionais devido aos erros nas nossas atividades, é muito importante a gente saber diferenciar a forma correta de gerenciar cada um dos dois. Gestão de processos é um termo que assusta as pessoas, porque parece um negócio muito técnico, muito complexo. Mas, na verdade, no mercado tem um monte de metodologias diferentes de gestão de processos. Então,
Apesar de que a grande maioria é considerada muito complexa, muito cara ou até muito assustadora para a maior parte dos times, existem algumas que são muito úteis para determinados passos da sua gestão de processos e que vão te ajudar bastante a gerenciar os seus processos dentro do Pipefy. O BPMN são os famosos fluxogramas, então as caixinhas com as flechinhas. Essa metodologia costuma ser o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com gestão de processos. Então, geralmente, quando você menciona gerenciar processos, a pessoa já pensa automaticamente no fluxograma, né? Então, montar lá um fluxo de como funciona o processo. É uma ótima metodologia para mapear o fluxo geral do seu processo. Então, se você quer identificar o que acontece na sua atividade, só mapear de forma geral é uma ótima metodologia. Mas no dia a dia, para gerenciar atividades na prática, ele acaba não tendo muita utilidade porque é um modelo estático. Então, você não consegue usar ele de fato para gerenciar as suas atividades. Já o número 2 ali, o Lean, é uma metodologia muito conhecida, especialmente devido ao sistema de produção da Toyota, que é o TPS. A nossa interface principal aqui do Pipefy segue a metodologia de uma das ferramentas mais populares do Lean, que é o Kanban. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o que é Kanban. E por fim, a metodologia CPOC, ou IPO, na forma reduzida, é a metodologia favorita do nosso CEO aqui da Pipefy. E esse acrônimo significa Suppliers, que é fornecedores, Input, insumos, Processo, Output, que é o resultado, e Customers, que são os clientes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como o CPOC funciona e como ele pode te ajudar a construir os seus processos mais além nesse nosso webinar. Mas, basicamente, o que o CPOC faz, ele te ajuda a entender como o seu processo funciona, desde o comecinho, do que entra no processo até o que sai dele, para que você consiga identificar cada momento, cada interação dentro do seu processo. As nossas equipes aqui de implementação e Solutions Design usam bastante o CPOC como uma forma de entrar em contato com os nossos clientes para que eles passem as informações sobre os seus processos. Então, facilitar no entendimento que a própria pessoa tenha do seu processo. O que é Kanban agora, né? O Kanban foi desenvolvido nos anos 50 por um engenheiro industrial da Toyota chamado Taiichi Ohno. A utilização inicial dessa metodologia era para facilitar o controle do inventário de peças em uma fábrica da Toyota. Então, naquela época, o Kanban era basicamente um cartão físico de papel que era passado entre as fases da linha de produção para ajudar a controlar o estoque de peças. Então, o cartãozinho ia passando, o pessoal ia anotando as peças que tinham sido consumidas, chegava lá no final e eles conseguiam finalizar o controle do que tinha sido consumido ou não. Então, de forma geral, são cartões passando pelas fases de um processo. No Pipefy, o Kanban funciona da mesma forma, só que tanto os cards quanto as fases do nosso processo são virtuais, né, que é entre aspas. O primeiro contato que a maioria das pessoas tem com o Kanban é igual esse quadrinho aqui, essa imagem que tem na nossa tela. Então, um quadro com divisões de fases simples, então a fazer, fazendo e feito, e cada post-it ali, cada notinha representaria uma atividade. Essa forma costuma ser usada principalmente para gerenciar tarefas ou projetos, e para isso ela funciona muito bem. Só que na interface Kanban do Pipefy, no entanto, a gente consegue customizar as fases e adicionar campos para criar padrões e regras de execução. Então, as nossas fases não vão ser simplesmente estágios em que a nossa tarefa está passando. A gente vai ter padrões e atividades que têm que ser exercidas em cada fase, isso a gente vai estabelecer com os campos, para que a gente consiga padronizar o nosso processo. Um dos maiores benefícios de ter uma interface no formato do Kanban é que ele garante uma gestão dinâmica e transparente. Então, todo mundo do seu time consegue ver facilmente o que cada pessoa está fazendo, o que deve ser feito a seguir, em que fase da execução está cada uma das atividades. Então, ajuda bastante para quem faz parte do time entender o que cada pessoa está fazendo, tanto quanto para o gestor entender realmente o que em cada um dos seus colaboradores está trabalhando. O CEO e fundador aqui da Pipefy, o Alessio Alonso, ele é expert em gestão e metodologia de processos. E mesmo com todo o conhecimento, a formação e a experiência que ele tem, ele tinha muitas dificuldades na gestão dos processos da sua empresa anterior, que era um marketplace. Ele pesquisou entre todas as soluções disponíveis no mercado, então ele testou todo tipo de software que você consegue imaginar, desde gestor de tarefas bem simplesinho, até uns SAPs, uns ERPs, softwares muito mais complexos. E tudo que ele encontrava ou era muito simples para as necessidades de customização que ele tinha, ou era complexo demais para que o time dele conseguisse entender e adotasse sem resistência. Quando ele percebeu que essa ferramenta ideal ainda não existia,
foi quando ele decidiu criar o Pipefy. Então ele definiu que o Pipefy seria a forma mais simples, dinâmica e totalmente customizável para gerenciar processos de todos os tipos. Então, basicamente, ele tinha um problema, esse problema dele não era resolvido por nada que tinha no mercado, então ele teve a ideia de criar uma ferramenta para isso, e foi assim que surgiu o Pipefy. O Pipefy é a melhor forma de gerenciar todos os processos da sua empresa em um só lugar. O que nos diferencia de todas as outras alternativas disponíveis no mercado é o fato de que o Pipefy é super simples de usar e customizar. Então, o nosso foco principal é dar o poder para os gestores ou para os donos do processo a criar, gerenciar e manter os processos sem precisar de conhecimento técnico ou depender do suporte do departamento de TI. Então, quem tem experiência com softwares mais robustos, como SAP e ERP, sabe que gera uma dependência muito grande do conhecimento técnico ou do departamento de TI para qualquer customização. Então, se eu preciso mudar um pontinho no meu processo, eu vou ter que criar uma demanda para a TI, esperar que eles tenham disponibilidade para me atender e daí esperar todo esse tempo para customizar o meu processo. E dentro do Pipefy isso não acontece, porque você pode simplesmente abrir a fase de editar o campo por conta e não gera esse atrito entre a customização do seu processo. A estrutura da sua empresa dentro do Pipefy é muito similar à estrutura real da sua empresa. Então, a empresa aqui engloba todos os membros do seu time e os processos que você gerencia. Cada processo ele é composto de fases, então as fases são os passos da execução, e cada fase é composta de campos, que os campos vão ser as regras de execução que você vai criar. E os cards, ou atividades, vão fluir através das fases do seu pipe até que eles sejam finalizados. Então você vai criar suas regras de execução para que uma atividade comece num ponto, vá sendo executada de acordo com essas regras, até chegar no final do seu processo. Essa é a tela principal da sua empresa dentro do Pipefy. Você pode ter quantos pipes quanto você precisar dentro da sua empresa. A única limitação é para quem usa o plano Free, que no Free você pode ter somente 5 pipes, que é o limite do plano. Mas, independente da quantidade de processos, cada quadradinho desse aqui é um pipe, e quando você clica, ele abre o pipe em si. Mas nessa tela principal, você vê todos os seus processos. O dashboard da empresa, então essa tela principal, é composto de uma série de elementos, então eu vou passar rapidinho explicando alguns deles para vocês entenderem melhor. Aqui em cima é onde fica o nome da sua empresa, que ele pode ser editado dentro das configurações da empresa. Então, se você for admin da sua empresa, você consegue clicar na sua imagem de perfil, entrar nas configurações da empresa para mudar o nome da empresa, a cor do header, aqui o cabeçalho é customizável, então você pode mudar a cor, dentre outras customizações. Aqui, na logo do Pipefy, independente da tela onde você estiver dentro do Pipefy, sempre que você clicar aqui, você vai ser redirecionado de volta para essa tela principal, para o dashboard da sua empresa. Então, sempre que você precisar voltar direto para cá, é só clicar no logo do Pipefy que você vai ser redirecionado para cá. Essa visão aqui que está selecionada, Pipes, é a visão dos pipes da sua empresa. Então, quando você clica aqui, você vai ver todos os pipes que tem na sua empresa. Fica listado de forma separada, assim, os meus pipes. Aí abaixo, aqui fica outros pipes, caso você tenha pipes na empresa dos quais você não seja membro. E também tem a opção aqui de criar um novo pipe. Então, aqui tem a opção de database. Database é uma funcionalidade avançada do Pipefy que permite que você crie bases de dados, então são tabelas que você consegue alimentar a partir dos seus processos. Então, você cria uma conexão entre um processo e uma database para alimentar, então para criar registros ou para consumir registros. Então eu posso ter uma database de funcionários que eu consumo dentro do meu pipe de reembolso, do meu pipe de férias. Então na database eu consigo consultar todos os cards que foram relacionados a esses funcionários. Mesma coisa para cliente, para fornecedor, para todos os dados recorrentes que você utilizar em diversos processos. Então compensa você ter um cadastro desses dados usando uma database. Os relatórios da empresa, eles permitem que você veja informações gerais de 2 ou mais pipes. Então, você pode, por exemplo, eu quero ver quais as atividades de um funcionário da minha empresa em 2 ou mais processos. Então, eu consigo ver informações gerais dessas atividades usando o relatório da empresa. A opção aqui de apps e integrações é onde a gente entra para criar regras de automação. As automações são uma das funcionalidades mais usadas aqui no Pipefy e com ela a gente consegue automatizar fases do nosso processo. Então, por exemplo, eu consigo fazer com que quando um card ficar atrasado, quando dispara um alerta de atraso ou quando ele passou da data de vencimento, ele seja movido automaticamente para uma fase seguinte.
Então a gente consegue fazer diversas dessas atividades. Eu consigo automatizar para quando eu mover o card por uma fase, automaticamente criar card conectado em outro pipe. Então tem diversos casos para a gente usar a automação. Se vocês tiverem interesse, já tem um webinar sobre essa funcionalidade lá na nossa página de webinar. Aqui em cima tem esse balãozinho, é o nosso chat in-app, que é onde você clica para falar com os membros do nosso time de suporte. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, é só clicar aqui que vai abrir uma janelinha para conversar com a gente. O sininho, onde você clica para ver as suas notificações. Então, todas as notificações do pipe da sua empresa que são pertinentes a você, ou sempre que alguém comentou em um dos seus cards, alguém que te marcou, os seus cards foram movidos, vai aparecer aqui nas notificações. E aqui, quando você clica na sua imagem de perfil, vai abrir um menu com as seguintes opções. O My Tasks, que eu já vou explicar para vocês o que é. Configurações de usuário, que é onde você pode editar seu nome de usuário, e-mail, time zone, idioma do Pipefy. A base de conteúdo para você acessar os nossos artigos de ajuda. As configurações da empresa, caso você seja admin da empresa. Os atalhos de teclado e o logout. Aqui, Invite Members é onde a gente clica, ou adicionar membros é onde a gente clica para adicionar novas pessoas na nossa empresa. Então, a gente vai lá inserir o e-mail da pessoa, selecionar a permissão e enviar um convite. E clicando nessa pessoinha, a gente consegue ver a lista de todos os membros da empresa e a permissão de cada um deles. Então, eu consigo, por exemplo, saber quem da minha empresa é o admin. Então, quem tem permissão para editar a minha empresa. Dentro da empresa, nós temos 3 níveis de permissão. O admin, que é a pessoa que pode ver todos os pipes e editar as configurações da empresa. O membro, que ele vê todos os pipes que são públicos e pode acessar esses pipes, ou os pipes para os quais ele foi convidado. E o convidado. O convidado é uma permissão de usuário gratuito, que ele não pode acessar nenhum pipe, ele só pode criar cards nos pipes públicos. É muito importante, pessoal, não adicionar um usuário que seja convidado da sua empresa a nenhum pipe. Porque no momento que ele é adicionado no pipe, ele deixa de ser convidado e passa a ser membro da empresa. Então, ele deixa de ser um usuário gratuito e passa a ser um usuário pago. Aqui do ladinho é o log de atividades da sua empresa. Então, é como se fosse uma timeline de todas as últimas atividades que aconteceram na sua empresa. Aqui, esse primeiro quadradinho que tem esse número 21, essa é a quantidade de cards pelos quais eu sou responsável. Para clicando aqui, a gente acessa o My Tasks. O My Tasks é um local onde a gente consegue visualizar todos os seus cards, então aqueles cards nos quais você foi marcado como responsável, e eles estão divididos também em próximos à data de vencimento, aqueles que já estão vencidos, os que estão atrasados e os que estão expirados. O pipe que tem essa estrelinha aqui, significa que eu marquei ele como favorito. Então, eu tenho uma opção, os pipes são naturalmente organizados de ordem alfabética, então aqui A, B, C. Mas, se eu tenho um pipe que eu uso mais do que os outros, eu consigo favoritar ele clicando nessa estrelinha para que ele seja mostrado na frente de todos os outros. E essa configuração é pessoal, então ele vai aparecer na frente só para mim, não vai aparecer para mais ninguém da minha empresa. Esse cadeadinho aqui demonstra que esse pipe é privado, então somente os admins da empresa ou os usuários que tenham sido convidados para ele vão poder entrar nele. Essa funcionalidade é bem útil caso você tenha processos que tenham informações confidenciais, então processos de RH, de financeiro, que você não queira que todo mundo da empresa veja, você consegue criar aqui um pipe privado para que ele fique oculto e nem todo mundo veja. Depois do processo, quando a gente chega aqui e clica num quadradinho desses, a gente vai abrir um pipe. Então, dentro do Pipefy, como eu já mencionei, os seus processos são chamados de pipes. Você consegue criar pipes para gerenciar todo tipo de processo. Então, desde os mais simples, como gestão de processos de tarefas da equipe, até os mais complexos, como gestão de uma cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Então, a gente consegue gerenciar, conectando diversos processos para gerenciar um processo muito mais complexo. O pipe também é composto de diversos elementos aqui importantes, então, aqui em cima tem o nome da empresa e o pipe em que você está. Aqui no cantinho tem o botão de voltar, então, estando em qualquer tela do seu pipe, você pode clicar nesse botão de voltar para retornar para essa tela principal, que é a visão com seus cards. Kanban é essa visão que vocês estão vendo aqui, que mostra todas as fases do seu pipe com os cards que estão nelas. Relatórios é uma visão que mostra todas as informações de todos os cards do seu pipe no formato de tabela. Então, a gente consegue filtrar, reordenar,
e exportar esses dados usando a funcionalidade de relatórios. Por exemplo, eu consigo criar relatórios para acompanhar a produtividade de cada um dos meus vendedores aqui nos cards, por exemplo. Então, eu consigo deixar relatórios pré-salvos para cada um dos meus vendedores para eu só acompanhar. Então, toda vez que eu entrar lá, eu consigo ver a produtividade de cada um deles. Também tem aqui no cantinho as mesmas opções, né? O Chat App, notificações e o menu anterior. Aqui é o botãozinho para convidar novos membros para o Pipe. Clicando aqui na pessoinha, a gente consegue ver a lista de todos os membros do Pipe com as permissões deles. Dentro do Pipe, a gente tem 5 níveis de permissão diferentes. Então, na empresa eram só 3, no Pipe são 5. Os níveis de permissão são admin, que é o usuário que pode ver todos os cards, editar todos os cards, editar o Pipe. O membro, que ele pode ver todos os cards, editar os cards, mas não edita o Pipe. O visão restrita, que o usuário só vê os cards que ele criou ou que foram nos quais ele foi marcado como responsável. A opção de somente leitura e somente start form. Então, somente leitura só vê os cards, mas não edita. E somente start form ele só cria novos cards. Aí aqui tem a opção das métricas, o log de atividades, né, a timeline de atividades do seu Pipe. Aqui a opção do filtro, que você pode filtrar os seus cards por label, então pelo esse quadradinho colorido aqui que é a label, por responsável. Então eu posso escolher aqui por filtrar todos os cards do Darth Vader, eu veria só os cards dele aqui no Pipe, ou ainda por pesquisar por informações de texto inclusas nos campos que a gente usou como título. Então aqui visa é o título do card, ou nos campos como subtítulo. Então, se você tiver informações que você vai querer usar para buscar os seus cards, é interessante você incluí-las como subtítulo nas configurações do seu Pipe, para que você consiga buscá-las depois. Aqui, clicando na engrenagemzinha, a gente abre a barra lateral para editar o Pipe. Então, abrindo essa barra aqui, vai ter a opção de abrir as configurações do Pipe, o Start Form, todas as opções disponíveis de configuração. As configurações do Pipe. Então, a gente consegue editar as configurações do Pipe, editar o nome do Pipe, as permissões de acesso, todas essas opções, assim como outras funcionalidades avançadas. Então, conexões, modelos de e-mail e por aí vai. Clicando no mais, aqui qualquer um dos lugares, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a gente consegue abrir o nosso formulário para criar um novo card. Então, sempre que a gente clicar aqui, vai abrir o formulário de início para que crie um novo card. Aqui em cima tem o nome da fase e o número de cards que estão nela. Então, sempre vai ter um ao lado do outro. E quando a gente passar aqui por cima, o mouse por cima do nome da fase, vai abrir um menuzinho com as opções que a gente pode criar uma nova fase, editar a fase, movê-la para a direita ou esquerda, editar os movimentos entre fases ou deletar a fase. É bem importante que a gente tome cuidado quando for deletar fases, por exemplo, pessoal, porque supondo que eu delete essa fase aqui, essa Prospect, se eu deletar a fase, os 3 cards que estão dentro dela serão deletados também. Então, tem que tomar bastante cuidado também quando for deletar campos, por exemplo. Então, se eu deletar esse campo de e-mail, todas as informações que foram inseridas em todos os cards também serão perdidas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Já a fase é um passo na execução do processo. Se a gente for seguir a metodologia Kanban ao pé da letra, os cards deveriam se mover lateralmente da esquerda para a direita através das fases do Pipe. Então, indo de fase em fase, sem pular nenhuma. Mas como tudo no PipeFy é customizável, você consegue editar as configurações de como um card pode ser movido pelas fases do processo. Então, você pode permitir pular fases no caso da gestão de processos não lineares, por exemplo. Os campos, eles existem dentro do formulário e dentro das suas fases, e eles são os blocos que constroem os elementos do seu Pipe. Eles representam as regras de execução do seu processo. Então, os campos existem para informar as pessoas o que precisa ser feito em cada fase do Pipe. Você pode usar diferentes tipos de campos para dar instruções ou pedir informações específicas. A funcionalidade dos campos é estabelecer e fazer cumprir os padrões de execução para prevenir erros, ineficiências e confusões no seu processo. Então, a gente consegue criar campos obrigatórios, por exemplo,
que as pessoas precisam preencher antes de passar para a próxima fase. Então, assim que a gente garante que as instruções estão sendo seguidas em cada passo do processo, todas as informações estão sendo fornecidas. Dentro do Pipefy, a gente tem 17 tipos diferentes de campo para que você possa pedir pela informação correta. Então, você tem campo de e-mail, campo de número, campo de múltipla escolha de diversos tipos. A gente tem rádio, select, checklist. Então, temos diversas opções. Todos os campos, quando a gente for criar um campo, ele vai ter essas informações aqui. Então, todo campo tem um título, né, que é o label, o nome do campo. Isso é obrigatório, todo campo precisa ter. E o campo pode ter também uma descrição, que você insere aqui logo abaixo, para ter uma explicaçãozinha sobre o campo. Então, você quer explicar para a pessoa o que ela tem que fazer de forma sucinta nesse campo. Caso seja um campo de múltipla escolha, como é esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, vai ter as caixinhas aqui para inserir as opções. Então, você vai inserir uma opção em cada caixinha. A gente pode também criar um texto de ajuda, que é uma explicação mais aprofundada com instruções sobre o campo. A gente consegue, nesse texto de ajuda, dá para incluir imagens, formatação de texto. Um exemplo bem simples de como a gente pode usar é, por exemplo, se eu tenho um campo em que eu tenho que selecionar um label de prioridade. Para que os meus membros do meu processo saibam qual prioridade selecionar, eu posso criar um texto de ajuda explicando o que significa cada prioridade e quando elas devem ser usadas. E toda vez que a pessoa clicar nesse izinho aqui ao lado do campo, vai abrir o texto de ajuda que a gente criou. E além disso, tem também as configurações do campo, que as configurações a gente pode optar por tornar o campo obrigatório. Então, é necessário preencher esse campo antes de passar para as próximas fases. A opção de visão resumida, que ela não mostra o campo inteiro, dessa forma com as alternativas, ela mostra só o título do campo como se fosse um link. Então, quando você clica, ele se abre, que é bem útil para você colocar, se você tiver muitos campos, você consegue deixar eles todos como visão resumida, que daí eles não ficam, o seu formulário não fica muito comprido, eles ficam só como links no rodapé. E além disso, a opção de tornar o campo editável em outras fases. Então, você pode fazer com que o campo não seja editável em outras fases, que você só possa inserir informação na fase em que o campo está, ou que você possa editá-lo em outras fases. Então, tenho os campos do meu formulário de início e eu posso editá-los depois, caso a pessoa tenha inserido uma informação errada ou eu tenha que reinserir uma informação. O card, pessoal, é uma representação visual de uma atividade em um pipe. Cards podem representar diferentes coisas em diferentes processos. Então, num pipeline de vendas, cada card vai representar um cliente ou uma oportunidade de venda. No pipe de compras, um card é um pedido de compra ou item a ser comprado. E por aí vai. A estrutura do card é dividida em dois lados. Então, o lado esquerdo exibe todas as informações adicionadas no formulário de início e nas fases anteriores. Esse lado pode ser customizado para que você exiba outros elementos, como e-mails, comentários, checklist do card. A gente tem essa opção aqui embaixo, que a gente consegue customizar a visão do lado esquerdo do card. E do lado direito, aqui a gente tem os campos que pertencem a essa fase. Então, aquilo que tem que ser feito nessa fase específica do processo. E também embaixo, aqui, o histórico de atividades. Então, tudo o que aconteceu com esse card desde o momento em que ele foi criado. Então, se você quer saber a forma que ele foi editado, o que foi feito nele desde o começo, você consegue ver aqui embaixo das atividades. E a gente tem também aqui os top buttons, que são os campos fixos que a gente pode editar em qualquer fase do nosso pipe, que a gente pode escolher por exibi-los ou não, clicando aqui nesse maisinho. Antes de clicar no botão para começar a criar um novo pipe no Pipefy, eu gostaria que vocês considerassem reservar um tempinho para voltar na metodologia que a gente mencionou lá no começo, o CIPOC, para usar a versão reduzida dela, na verdade o IPO, para ajudar a mapear o seu processo e entendê-lo melhor, e começar a criá-lo com todas as informações necessárias. O primeiro passo que a gente tem para seguir a metodologia IPO é definir o que é o input do nosso processo, ou seja, o que é preciso para começar o processo e colocar ele em movimento. Então, essas são as informações que a gente vai precisar pedir no formulário de início, que é aquele que a gente vai usar toda vez que for criar novos cards.
O formulário ele deve pedir todas as informações relevantes para iniciar o processo sem que a gente adicione campos desnecessários. Então, quanto mais campos a gente tiver, maior a probabilidade de que o nosso time não queira preencher todos eles. Então, a gente tem que criar formulários compactos que peçam por toda a informação necessária, mas sem adicionar campos desnecessários. Depois que a gente definiu o que entra no processo, a gente precisa definir o que sai dele, então o resultado esperado do nosso processo. Qual que é a nossa métrica de sucesso usada para medir os resultados do processo? É importante lembrar que os resultados precisam ser medidos de forma consistente para permitir melhorias constantes no processo. Então, se eu quero desenvolver um processo que vai estar sempre melhorando, eu tenho que saber o que eu estou medindo nele para saber o que eu vou querer melhorar. Se vai ser o meu lead time, o meu tempo de execução, se vai ser quantidade de atividades terminadas num período de tempo. Então, é bem importante a gente estabelecer o que a gente vai medir. Então, depois de estabelecer o ponto A, que foi o input, e o ponto B, a gente precisa definir o que a gente tem que fazer para chegar de um ponto ao outro. Então, esse é o momento que a gente vai começar a pensar nas fases e campos do nosso processo. Então, a gente pode criar tantas fases e tantos campos quanto achar necessário para assegurar a execução do nosso processo. Então, quando você estiver criando o seu processo, você tem que pensar o que a gente quer garantir que as pessoas vão fazer, quais são as fases da execução. Então, eu tenho lá um processo de compras. É assim que eu recebi uma solicitação, qual é a primeira fase do meu processo? Eu vou fazer uma triagem para ver se a solicitação foi feita de forma correta. O que eu tenho que ter de campos nessa fase para fazer a triagem. Mesma coisa, passo por uma fase de aprovação. O que eu tenho que ter na fase de aprovação. Então, a fase é o elemento grande que você vai ter os campos que vão ser as regras dentro. Então, são vários elementos, são elementos grandes que vão diminuindo. Então, o pipe é o processo todo, as fases são os passos da execução e os campos são as regrinhas que vão dentro de cada fase. Quando a gente estiver criando um novo processo, a gente não pode esquecer de pensar nos dados que quer extrair dele, porque a gente só vai conseguir extrair os dados que a gente adicionar no processo. Então, a gente tem que manter isso em mente sempre que for criar os campos do nosso processo. Essa metodologia, pessoal, é muito bacana para ajudar a gente a reunir todos os dados do nosso processo antes de começar a modelar. Então, como eu mencionei lá no comecinho, os nossos times aqui usam muito essa metodologia para pedir aos nossos clientes, que têm processos mais complexos, as informações necessárias para criar o processo deles. Então, vocês mesmos podem usar por conta para chegar ao momento que vocês tenham todas as informações para criar os seus processos com informações completas. Na prática, criar um novo pipe é bem simples. A gente só acessa lá o dashboard da empresa, que foi a primeira tela que eu mostrei a vocês, clica no botão de criar novo pipe e seleciona entre criar um novo pipe do zero, então seria aqui novo, ou usar um dos nossos templates de processo pré-desenvolvidos. O Pipefy disponibiliza na nossa biblioteca de templates centenas de processos pré-desenvolvidos que foram criados pelo nosso time de Solutions Design. Todos eles podem ser usados como base para construir os seus processos, mas tudo dentro dos templates pode ser customizado e adaptado para suas necessidades. Então, nada é fixo. Se você tem um pipeline de vendas que não atende 100% da sua necessidade, você pode baixar esse template e ir adaptando as coisas que você precisa mudar para atender a sua necessidade específica. Isso é bem simples e bem tranquilo de fazer. Além de todos esses templates que eu contei para vocês, a gente tem várias funcionalidades avançadas que ajudam a poupar tempo e otimizar o seu processo. Eu não vou entrar a fundo em nenhuma delas aqui, pessoal, porque a gente não quero tomar muito do tempo de vocês, mas algumas funcionalidades que a gente tem são as automações, que eu já mencionei lá no comecinho, as conexões, que permitem que a gente conecte 2 pipes ou um pipe e uma base de dados, os modelos de e-mail, que são os e-mails automatizados, que a gente consegue mandar a partir de um pipe, condicionais em campos, controle de SLA, integrações, relatórios e por aí vai. Todas essas funcionalidades já foram abordadas em outros webinars. Então, na nossa página de webinars, tem todos os links específicos, caso vocês tenham interesse em alguma delas especificamente. Então, muito obrigada a todos por participarem do webinar de conceitos básicos do Pipefy. Caso vocês tenham alguma dúvida ou pergunta
a mais, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou pelo chat INEP ou diretamente no meu e-mail isabelle@pipefy.com. Muito obrigada a todos pela participação, espero contar com a participação de todos novamente nos próximos webinars e tenham um bom fim de tarde.